Já estou aqui ao lado dessas ervas maravilhosas e ao lado do Adalto. Seja bem-vindo, Adalto. Muito obrigado. E acho que antes da gente entrar no universo de cada uma das ervas, é interessante a gente explicar o que é a fitoterapia, para que servem os fitoterápicos. Então, os fitoterápicos, eles têm a mesma função de medicamento, fitoterápico em si. E as plantas medicinais, são aquelas que a gente costuma fazer o chá, elas normalmente seria como se fosse um pré-tratamento, antes que fique agudo, antes que fique crônico. No caso de agudo, ela ajuda bastante. Então, você seria um médico das plantas? Posso dizer algo assim? Um professor das plantas. Um professor das plantas, Isso. um estudioso das plantas. Existe uma ciência que trabalha com isso, né, chamada farmacognosia. Ela estuda a farmacologia das plantas. E aqui você trouxe plantas que nós temos acesso com facilidade e que cada uma delas, né, tem um benefício diferente para a gente. Exatamente. Vamos começar por aqui? Aqui nós temos as ervas, principalmente as ervas digestivas, tá? As ervas digestivas, aqui a gente vai ter a caqueja, aqui o chá verde, o sene, o boldo e a canela. E o abacaxi, por que ele está aqui? Porque ele ajuda na parte digestiva de proteína. Então, toda vez que você come uma carne, o ideal é você tomar um suco de abacaxi depois ou acrescentar ele no chá. Muitas pessoas colocam abacaxi na churrasqueira, isso, então exatamente, é para algo melhorar. bacana Exatamente, para ser feito. Por isso que você faz, a gente chama a crença popular virando ciência. Muito legal. E em questão da canela, do boldo, do sene, eu utilizo como essas ervas, caso eu queira esses benefícios digestivos? Então, você sempre usa ela seca. Nós vamos fazer algumas receitinhas que demonstram a quantidade que se usa, mas normalmente a gente pede para usar erva seca, porque a erva seca pode ficar armazenada na sua casa, ela não vai estragar, ela não vai mofar. Quando a erva está fresca, você tem que fazer ela para ela não, ou fazer logo, ou secar ela para ela não estragar, porque senão pode causar. Estamos falando de princípios naturais, mas as ervas são para todo mundo ou não? Há contraindicações? Para algumas pessoas, às vezes, há contraindicação, para outras não. Tá? Por exemplo, quem tem problema intestinal do intestino solto, tanto o sene quanto o boldo não deve ser utilizado. Entendeu? Quando o intestino está muito solto. Por quê? Porque elas vão aumentar a estrutura de movimento do intestino. Então, por isso que essas são ervas que tem que evitar quando você tem o intestino muito solto, porque ela vai soltar mais ainda. E a canela, por exemplo, que é termogênica, ela pode ser utilizada por quem tem pressão alta, problemas cardíacos? Na realidade, existem alguns críticos que falam que não. Mas ela pode, porque principalmente se a pessoa não tiver em crise. O grande problema do diabético e do hipertenso é se ele não estiver tomando a medicação. Se ele estiver tomando a medicação dele, ele pode consumir as ervas sem problema. Maravilhoso. Passando para cá, nós temos o guaraná em pó e o gengibre. Para que eles servem? São dois estimulantes de sistema nervoso, né? Tanto o guaraná em pó, ele chega a ser 4 vezes mais forte que o café. Tá? Uma colherzinha dele é mais forte que o café. Tem até em cápsulas também, cápsula, né? Isso, tem cápsula e tem pó. Normalmente em cápsula você toma de 1 a 2 cápsulas por dia. E o pozinho você faz aquele shotzinho. E é para energia? Sim, esse é para dar energia. Agora no carnaval é ótimo, hein? Os cardíacos que é bom tomar certo cuidado. As pessoas que têm problema cardíaco. Por quê? Porque ele é 3 a 4 vezes mais potente que o café, dependendo da qualidade do guaraná. Então pode ser que a pessoa tenha um pouco de arritmia. E o mesmo vale quando você une um guaraná em pó com bebida alcoólica, exatamente, né? Que muitas pessoas fazem exatamente. Não é bem-vindo. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. E o gengibre? O gengibre é um excelente digestivo, né? E ele ajuda principalmente naquelas sensações de empachamento, sabe? Quando você se sente muito empachado, ele ajuda bastante. E, por exemplo, mulheres grávidas com enjoo, o gengibre é sensacional. Ah, ele ajuda? Tem pesquisa que fala tanto dele, assim, a raiz, né, o rizoma dele, ou ele em pó. E aí pode ser feito um chá ou acrescentar no alimento? Exatamente, exatamente. Pode acrescentar numa salada, raladinho gengibre, ou se não faz o chá de gengibre. E aqui nós temos o hibisco e o limão. Qual que é a propriedade do hibisco? O hibisco, além de ele ser digestivo também, ele também tem uma leve ação diurética e ajuda muito a te dar o up. Sabe aquele, como nós falamos do guaraná, só que ele não vai te estimular muito. Então, para os cardíacos que não podem consumir o guaraná, pode consumir
o hibisco que ele dá um excelente resultado. Ele tem infinidade de funções, mas para esse período agora, eu acho mais interessante você usar para ter essa estimulação e por causa do diurese. Ele tem benefícios no emagrecimento também? Muito, muito, muito. Por quê? Quando você está fazendo um tratamento de emagrecimento, você tem que melhorar todo o seu metabolismo e melhorar também a sua disposição do sistema nervoso central. Então ele entra melhorando a parte do metabolismo e entra no sistema nervoso central. Depois de um dia de folia, para quem exagerou um pouquinho, tá inchado, o hibisco é um bom aliado. Sim, tanto o hibisco quanto o limão também, ele tem uma ação alcalinizante. Então, quando depois de uma festa, de um carnaval, a pessoa se sente um pouco também empachada. Por quê? Porque o peristaltismo gástrico às vezes não é tão perfeito. Então, por isso o limão. Tá? O limão é alcalinizante e também ajuda a melhorar a parte do fígado, tá? Principalmente para quem tem colesterol, ajuda muito o limão. E para quem bebeu um pouquinho mais também, né? Imagino. Não, para quem bebeu um pouquinho mais é sensacional. Esse trio aqui é bem-vindo. O hortelã também? Hortelã também. Agora, para quem bebeu demais, exagerou um pouquinho na bebida e tem uma sensação ruim, o boldo é a melhor erva que tem para isso. Tá? Normalmente eu costumo brincar com algumas pessoas que boldo antes e boldo depois. O boldo... Não vamos falar de uma marca mas todo aqui. mundo entendeu. E o boldo, ele é amigo dos excessos, então, exatamente, né? Comeu demais, bebeu demais, tudo demais, ele vai ajudar. E ele pode fazer parte de qualquer receita que você quiser de erva para emagrecer. Ai, que bacana. Uma curiosidade, é verdade que o hibisco, ele também atua como contraceptivo? Que mulheres que querem engravidar devem evitar o hibisco? Então, não existe uma pesquisa já boa, fundamentada e correta. Por que eles falam isso? Porque é flor. Toda flor tem os fito-hormônios. Então, por isso que eles falam isso, tanto do hibisco quanto da camomila, que não é o nosso assunto hoje, mas são duas ervas que normalmente os críticos sempre falam que é muito bom, outros falam que não é. Porque, na realidade, as pesquisas ainda não estão redondas, não estão bem fundamentadas. Desse lado, nós temos a cavalinha. Isso. Para que ela serve? A cavalinha é um diurético que vai ajudar a diminuir o inchaço, tá? E ao mesmo tempo para mulheres, por quê? Para mulheres é a erva mais interessante, porque ela tem silícios orgânicos. E aí a mulher não perde potássio, principalmente depois dos 40, 50 anos, a mulher não vai perder potássio, que potássio acelera a perda de ósseo, a perda de cálcio ósseo. Então, literalmente, o hibisco é a melhor opção de chá para essas mulheres. Cavalinha, desculpa. Imagina. E aqui é uma opção, então, para quem está inchado e também auxilia no emagrecimento. Isso, toda essa linha aqui é bem para isso. Pata de vaca também? A pata de vaca, ela é bem indicada para quem tem diabetes. Para o diabético, a pata de vaca é excelente. Tem pesquisas já provando que ela ajuda, não vai substituir pelo medicamento, tá? Porque diabetes é uma doença fisiológica. Mas ela ajuda muito a diminuir a glicose. Aqui na frente nós temos a porangaba. Qual que é o benefício dela? A porangaba, ela é um diurético quase, vamos dizer, uma vez igual, não duas, né, ao furosemide. Depende do organismo, depende da pessoa. Furosemide é um diurético, um medicamento alopático, então você pode substituir o seu furosemide por essa erva. Ela vai ajudar bastante. Só tem que tomar cuidado. Mulheres depois dos 40, 50 anos, venha para a cavalinha, não porangaba, porque aumenta muito a diurese e esse chá ele elimina potássio também. E então, é claro atletas que também não podem perder potássio, que usam muita musculação e precisa de potássio, esses também tem que tomar um certo cuidado com a porangaba. E é claro que a gente não está falando aqui para ninguém, né, interromper as medicações e fazer substituições. Exatamente. Na realidade, o fitoterápico ele é sempre complementar. Tanto que é por isso que é conhecido como medicina complementar. E de que forma que as organizações de saúde, elas reconhecem os benefícios dos fitoterápicos? Hoje já estão reconhecendo através de publicação científica. Então, por exemplo, médicos, farmacêuticos, dentistas, veterinário já fazem uso na sua clínica de alguns medicamentos à base de fitoterápico. Porque o fitoterápico, quando ele está seco e ele sofreu uma produção, ele se torna um medicamento. Então tem muitos médicos que já usam. Mesmo alguns médicos do SUS já indicam também. Cabelo de milho, esse eu não conheço. O que seria? Cabelo de milho é o cabelo mesmo que tem no milho. Ele é excelente diurético e ajuda a eliminar ácido úrico.
Uau, e você faz chá? Faz o infusão chá, com ele? Pode fazer infusão. Para a pessoa que não encontrar ele seco, pode comprar o milho, aproveita o milho. Sim, e aí tira o cabelinho. Tira o cabelinho, deixa ele reserva. secar e pode fazer chá dele. É excelente. Então esse aqui é o cabelinho do milho seco. Seco. Esse é o cabelo do milho seco. Centelha asiática, a gente encontra muito em compostos, né? A centelha asiática. Isso, exatamente. Por quê? Porque a centelha asiática ajuda no metabolismo, acelerar o metabolismo de queima de gordura e, ao mesmo tempo, para celulite. Por isso que a maioria das fórmulas tem centelha asiática, por causa da celulite e por causa da queima de gordura. Então, benefícios estéticos Exatamente, são excelentes. exatamente. E para finalizar, aqui nós temos a arnica montana. Para que ela serve e qual que é a diferença de uma e de outra? Esta arnica é a arnica silvestre. Certo. Tá? Essa arnica é a mais comum aqui para nós no Brasil. E ela tem uma ação anti-inflamatória e melhora a circulação. E a arnica montana é mais potente que a nossa arnica, além de ela ser anti-inflamatório e circulação, ela também é antioxidante. É mais fácil de encontrar essa do que a montana? As duas As são, duas mas são não fáceis? são muito difíceis, não. O mercado está bem hoje. E erva de bicho? Erva de bicho para circulação. Normalmente quem tem problema de circulação, variz, etc., nós vamos fazer um chazinho até que vai utilizar um pouquinho dela. Ah, vamos para lá então? Vamos. Vamos para a cozinha, que nós temos algumas receitas, alguns preparos para que você consiga conhecer os benefícios das ervas. Vamos começar com esse que é um chá diurético para reduzir o inchaço. Isso. Esse chá aqui a gente já deixou tudo razoavelmente pronto para ficar mais fácil da gente mostrar. Vou ficar desse lado para você conseguir pegar a água. Isso, obrigado. Aqui a gente vai acrescentar nela aqui, ó, a cavalinha, a hortelã. Eu estou usando hortelã fresca, tá? A hortelã fresca, ela tem óleo essencial, então ajuda bastante aquele cheirinho gostoso da hortelã. E por último você põe uma canela. E aí, acrescenta água quente. Esse é um preparo de infusão. Toda infusão leva água quente. Tem que abafar ou não precisa? Seria interessante abafar. Agora, depois que você colocou, se abafa, espera de 10 a 15 minutos que você já tem a planta liberou todos os ativos dela. Aqui o que é importante a gente lembrar é que toda erva, quando você vai fazer o chá, é bom você picar. Porque quanto maior a quantidade de ativo vai ser liberado quando você pica. Entendi. Se você usa muito inteiro, não libera todo o princípio ativo. E depois de abafado, esse chá tem que ser consumido na hora. Eu não posso na deixar. realidade, esse chá aqui, você vai consumir ele, pode consumir ele até 12 horas. Acima de 12 horas não é interessante, não é por causa das ervas, mas sim por causa da água. Depois de 12 horas, 24 horas, dependendo da água, ela já pode começar um processo de putrificação, principalmente porque tem algumas impurezas. E aí, independente de ser quente ou frio, eu posso consumir esse chá? Pode, esse daí não faz diferença. Seja quente ou frio, ele vai te ajudar. Esse daqui é um excelente chá para reduzir o inchaço. É tá? aquele que falou. de emergência, enchei nesses dias de excesso, quarta-feira período de cinzas, TPM, vou lá e tomo. período de TPM, ele ajuda. Período de, normalmente, quando você come alguma comida muito salgada, normalmente você sente um inchaço depois. Faça uso dele, tá? Bacana. E como nós falamos lá na outra bancada, pode fazer uso também do boldo. Vou deixar ele um pouquinho aí e vou experimentar. Isso. Antes da hora, mas vou experimentar. Aqui nós temos um suco detox. Esse suco detox. Pós-ressaca, ó o nome. Então, por que nós colocamos esse suco aqui detox pós-ressaca? Nós colocamos o abacaxi, que literalmente ajuda na digestão, aquela digestão proteica, né? E normalmente quando as pessoas estão na rua, elas acabam comendo muita comida condimentada, muita comida conservada, ele ajuda na digestão. Aí nós temos aqui uma xícara de chá de boldo, como eu falei, né? É esse ajuda. chá que serve para todos os excessos. Exatamente. A hortelã, que ajuda também na parte digestiva, então ele realmente vai ajudar também na parte da ressaca. E o limão, que é o alcalinizante. Então aquela náusea, aquele desconforto que a pessoa tem depois de um excesso de bebida, normalmente essa fórmula ajuda bastante. Acordei, posso tomar em jejum ainda, caso eu esteja enjoado, com desconforto? Pode. Nunca substitua pela água. Você primeiro toma uma água, sempre o primeiro líquido da manhã é a água, depois da água, depois tomar seu chá. Legal. E aí esse é um suco, eu boto no liquidificador. Isso Posso mesmo. servir gelado, né, com esse calor. Exatamente. Muito bem. Esse a gente consegue fazer daqui a pouco, tá? Ah, vamos Porque fazer? Tem um liquidificador aqui. Ó, vamos bater então, quero experimentar. Você quer experimentar?
Vamos lá. Aí a gente já mistura todos os ingredientes aqui. Isso. Aquele é chatinho mesmo? Tem um vácuo? Foi. Ah, pronto, foi. Então aqui, por exemplo, nós vamos pegar o abacaxi, tá? O boldo. O abacaxi deve disfarçar o sabor do boldo, que Sim, é bem o amargo. hortelã também, o hortelã também ajuda, também. também ajuda. E por último eu coloco o limão depois do suco pronto. Agora Tá eu bom. ponho aqui, eu vou colocar a água. Aproximadamente 1 litro de água que a gente vai colocar. Ah, é até gostoso já colocar com gelo, né? Pra ficar É, bem... o ideal é sempre você fazer ele com gelinho, porque daí você melhora a ação refrescante. E vamos bater. Vamos lá? Bora. Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela e as amigas dela. Autoestima lá em cima. Energia de gostosa. Ela passa balançando a lace, decidida, bonita e cheirosa. Ela bate no peito que é forte. Energia de gostosa. Se sozinha. Nós devemos e podemos coar o suco ou o ideal é consumir tudo? Então, na realidade, o ideal é você consumir ele sem coar. Por quê? Porque daí você tem a fibra das frutas ou dos fitoterápicos e ajuda bastante no processo digestivo também. Porque o grande problema de você engordar ou você emagrecer é a parte de metabolismo do intestino e da parte diurética. Então, quando você faz assim, se você puder tomar sem coar, tudo bem. Mas eu acredito que tem pessoas que não gostam de jeito nenhum. Eu não ligo, pode me dar sem coar. Pronto. Tem gente que não gosta e aí eu acho que é interessante... É melhor do que não tomar, É melhor né? do que não tomar. Por favor, tome. Não, esse suco deve ser bem Isso, saboroso. você gosta. Vou ser honesta com Ele está vocês, sem ele é amargo. açúcar. E tem que ser sem açúcar, Sem né? açúcar de preferência. É delicioso, gente. Nada né? amargo. É. Nada amargo. E depois, olha, ainda tem o detalhe, que para ele ficar mais gostoso, a gente acrescenta o limão. O limão. Tá? Você sente, obviamente, no fundo, um amargor. Sim. É que eu gosto. Nunca dei bola pra boldo e até mesmo pra suco de limão. Eu sempre gostei sem açúcar, então, Sim, pra ele é mim, excelente, ele é muito bem-vindo e é excelente. refrescante. Por exemplo, o boldo, ele ajuda bastante na secreção biliar. Ficou mais gostoso, né? Delicioso. Delicioso, é. Muito bom. E você viu que você fica sempre as fibras aqui da erva que dá... Eu tô mastigando hortelã. Mastigando. Aí fica mais gostoso ainda. Aqui nós Agora. temos uma proposta seca a barriga. Agora vai, Adalto. Vamos secar a barriga. Esse seca a barriga, ele vai o chá verde, tá? O chá verde ele é eficiente para melhorar o metabolismo dos lipídios, ou seja, das gorduras que ficam armazenadas. Ele tem o hibisco, que também é estimulante do sistema nervoso e também estimulante da parte digestiva, tá? O gengibre, que o gengibre aqui a gente consegue melhorar o frescor e melhorar a ação terapêutica desse seca-barriga. porque Pode ser em melhora- pó também ou tem que ser o Pode, fresco? se for em pó, normalmente é meia colher do gengibre Tá. em pó, tá? Esse daqui você pode colocar de 2 a 3 fatias de gengibre, lembrando que é interessante você sempre picar o gengibre. Quando você pica ele, você tem um melhor efeito dele. Ó, os ingredientes estão passando aqui embaixo, tá? Pra vocês anotarem. E vamos também colocar no @Gazeta Mulheres. Isso. E depois, por último, o limão, né? Que o limão também ajuda na alcalinização, ou seja, não deixa aquele estômago ter muita acidez que acaba causando problema mais gástrico mais grave. E você prepara como? Esse aqui, normalmente, você faz o chá dele em infusão, deixa na geladeira e experimenta gelado, como já está pronto aqui para Deixa você por quanto experimentar. tempo? Em média, depende da geladeira, né? Mas em média você deixa fora da geladeira uns adoro. 15 a 20 minutos. Gostoso, Eu né? gosto muito de hibisco. hibisco. Normalmente você deixa uns 10, 15 minutos fora da geladeira, porque ele está muito quente ainda. Depois ele deixa na geladeira umas 1 ou 2 horas, já está geladinho Eu entro assim. com água quente. Água quente, sim. Fervente. Água quente que é porque a gente precisa fazer a chá de infusão, né? As ervas secas primeiro, depois por último as que são mais úmidas, que a gente chama, e aí joga água fervendo. Nossa, é muito bom, gente. Experimentem. Gostoso mesmo. E vamos finalizar com um escalda-pé. Exatamente. Revigorante, relaxante. As nossas sambistas aí da vida. Não é? Quando chega na pós-carnaval, fica sentindo. As rainhas do bloquinho. Isso, além de sentir o inchaço, sente também as dores nos pés. Por isso que a proposta do escalda-pé.
Basicamente, o que é o escaldapé? Nós temos a água quente, que aqui já está aquecida, tá? Nós vamos acrescentar sal grosso. Depois do sal grosso, aqui a gente acrescenta o gengibre e o hortelã. A arnica vai ajudar aquela sensação de inflamação e dores nas pernas, sabe? Então a gente põe um pouco de arnica. Um pouco não, tem 1 colher de arnica, né? E aqui 2 colheres de erva de bicho. Também ajuda na parte de circulação, tá? A erva de bicho é específico para circulação. E os princípios ativos, eles penetram na pele? Sim, eles penetram. Primeiro você deixa ele bem quente aqui, mexe bastante ele, né? Ele vai mexer, daí ele vai decantar um pouco mais. Aí depois, se precisar, você joga mais água quente nele. E aí coloca, por exemplo, Isso, aqui... Isso, esse é normalmente um equipamento que se usa muito para escaldapé. Apesar de que não está errado, as donas de casas que costumavam fazer em bacia ou em balde... Pode também? Pode fazer no balde, se não tivesse esse O balde é bacana que consegue ir pro tornozelo também. Exatamente. Esse vai ficar só no pé, mas para calcanhar. quem conseguir colocar num balde, ou as famosas bacias antigas, lembra? Aquelas bacias antigas também dão um excelente resultado. Ai, que gostoso, né? É muito bom. Super relaxante. Quer que a gente... Vamos só filtrar ele para filtrar, não, passar na peneira para a gente ter uma ideia de Claro, como ele fica à fica. vontade. Que daí a gente mostra isso pro... E eu vou experimentar o primeiro, Chá. Pode A experimentar. primeira infusão? Só que que eu vou nós deixamos teria que abafada? peneirar isso. Ah, essa você quer peneirar? A gente Isso. peneira. Que foi o chá diurético para reduzir o inchaço. Me presta aqui, Raquel, que eu vou experimentar. Vamos ver se esse é gostoso. Ó, o escaldapé, a gente tem que lembrar as pessoas que às vezes ela fala assim, ah, mas eu não quero a erva no meu pé. Não tem problema, depende do tempo que você vai deixar a água quente em contato com a erva. Quanto mais tempo, mais absorção você vai ter. Eu poderia deixar a erva ali também? Pode deixar a erva também se quiser, tá? Com a erva é até mais interessante que você vai ter um efeito aromático, tanto do gengibre quanto da hortelã. E eu imagino que um escaldapés mais intenso também. Exatamente. Ó, Quanto mais aqui tá a tempo- peneira. Peneira, Deixamos aqui uns 10 minutinhos, né? Que era a proposta. exatamente. Vamos coar. E esse é um chá diurético. Isto. Quero ver se... Ó, pra mim o meu favorito foi esse. Esse é de cavalinha. Cavalinha amarga hortelã. também ou não? Não é não. O gosto Ah, suave, né? suave. É, e o hortelã ajuda bastante no... Nossa, super tranquilo. Bem gostoso também. Eu adorei, Gostoso, Adalto. né? Muito Tá bom? obrigada, viu? Imagina. Por tantos ensinamentos e dicas. Receitas completas para vocês no @Gazeta Mulheres e mais informações sobre ele no @prof.adalto. prof.adalto. Tá bom. Até a próxima, Até a professor. próxima, muito obrigada. obrigado. Posso levar? Pode, claro, é seu. Que agora eu vou dar risada. Isso, aproveita. Agora a gente vai de histórias de carnaval. Exato.